O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queiram sentar-se um instante, por favor. Todos nós sabemos que um dos títulos que o demônio tem é de ser pai da mentira. Tudo que é mentira, tudo aquilo que pode desviar a verdade da fé, tudo aquilo que possa causar uma certa confusão, sempre o demônio tem a pata suja dele. E como pai da mentira, uma das mentiras que ele, ao longo da história da humanidade, pensemos, 7.000 anos, que o homem existe sobre essa terra, desde nossos primeiros pais, Adão e Eva, sempre a mentira de tirar aquela ideia a respeito do pecado. Pecado é só matar e roubar. O resto, nada é pecado. Evidentemente que, se o demônio apresentasse para a humanidade, soprando no ouvido, olha, nada é pecado, todo mundo se assustaria e desconfiaria um pouco. Mas ele diz, não, algumas coisas, mas não é tão assim. Isso está tão, podemos dizer, uma espécie de moeda comum, esta mentalidade a respeito que não existe pecado, que nada é pecado, que até, enfim, correntes filosóficas defendiam que o homem, sendo naturalmente bom, tudo aquilo que brota dele, os seus instintos, enfim, o seu querer, é algo que é legítimo. Porque se brotou do homem, se ele tem esse instinto, logo não há nada que impeça. E não é assim, nós temos a lei moral, os mandamentos, a lei de Deus, que nos mostra que algumas coisas, de fato, são pecado e temos que colocar freio aos nossos impulsos e aos nossos instintos. Mas, de tal forma isso está publicado por todas as partes, uma mentalidade errada, que o pai da mentira faz com que
chegue aos ouvidos e corrompa as mentalidades, que muita gente hoje em dia, às vezes quando vai falar do pecado original, Adão e Eva, diz: não, isto não é tão assim. Mas o fato de negar o pecado original, negar o pecado original, é tão sério isto, que vai bater de frente com a ideia da redenção. Porque se não existe o pecado, não teria sentido nosso Senhor Jesus Cristo morrer crucificado. Ele morreu na cruz justamente para abrir as portas dos céus que estavam fechadas por causa do pecado de Adão e Eva, que todos nós somos herdeiros desse pecado e por isso temos que ser batizados e quanto antes melhor. E por isso São Pedro, primeiro Papa, ele está falando muito claramente aos seus, ele diz assim: caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais. Esses pais aqui são Adão e Eva, o pecado original. Não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Então para nós é muito claro, nós, enquanto católicos, não podemos negar a ideia do pecado original. Somos concebidos no pecado original, por isso somos batizados, e nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para redimir a humanidade. E este foi o plano perfeito de Deus para colocar aquela humanidade que saiu das mãos dele, mas foi infiel, colocá-la de volta no trilho. E no Evangelho, um ponto muito interessante a respeito do nosso trato para com Deus. É legítimo pedir tudo a Deus? Nós podemos pedir tudo para Deus? Tudo que passa na nossa cabeça, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas, nós podemos apresentar a Deus com toda a coragem? Vejam só, estão aqui dois apóstolos, Tiago e João, acabam de escutar a profecia de Nosso Senhor de tudo que ele ia padecer na paixão e faz um pedido que não tem nada a ver com o tema que Nosso Senhor estava explicando para eles. Disse: Senhor, quando estiveres em vossa glória, será que um de nós pode estar à vossa esquerda e outro à direita? São Marcos conta aqui que foram os dois que pediram diretamente. Tem outro evangelista que vai dizer que a mãe dos dois se apresentou. E Nosso Senhor vai escutar o pedido, mas vai aproveitar para direcionar, para purificar a intenção daquele pedido. Por isso é catecismo da Igreja Católica que nós podemos pedir tudo para Deus. Evidentemente que algo que é o pecado, uma loucura, ninguém vai pedir para que Deus ajude a cometer um crime. Mas aquelas, enfim, necessidades materiais, aqueles problemas, eu posso pedir para Deus? Peça. Ele é Deus. Se o que o senhor, a senhora está pedindo não lhe convém, ele, ao escutar o seu pedido, ele nota isso como uma oportunidade de fazer parte da sua necessidade e de ajudar a endireitar, purificar a sua intenção. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que temos uma segunda intenção, não uma intenção reta. Queremos um bem, não para a glória de Deus, mas muitas vezes para ser reconhecido entre os homens. Aqui, os dois discípulos têm algo disso. E por isso Nosso Senhor: estáis dispostos a beber do cálice que eu beberei? Ou seja, estáis dispostos a sofrer? Se estão dispostos a sofrer, aí tem sentido o seu pedido. Colocou nos trilhos um pedido que tinha uma intenção e uma realização pessoal para transformá-lo num pedido que servisse para a glória de Deus. É muito informativo isso, inclusive para os pais. Quando as crianças pedem algo, não simplifiquem as coisas. É interessante mostrar como que aquilo ali necessita um esforço, uma dedicação. Eu quero ver as suas notas. Vamos ver a nota das suas provas. Aí eu vou ver se vou atender ou não o seu pedido. Mas não facilitar de tal forma que depois a criança nem seja capaz de dar valor, de perceber o esforço que custou para o pai ou para a mãe aquilo que ela está pedindo. Muito formativo, muito formativo. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos dê muita pureza de intenção nos nossos pedidos,
como São Pedro disse aqui, pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas. Quando nós aprendemos que tal coisa é pecado, que tal situação ofende a Deus, e a pessoa aceita isto e começa a mudar de vida, a mudar os seus costumes, ela purifica a alma dela em função da obediência à verdade. Aqueles pecados que foram cometidos por ignorância, a partir do momento que a pessoa sabe e ela obedece, ela vai purificando aquele período de cegueira, de ignorância. Por isso não podemos desperdiçar os convites que Deus nos faz para abraçar a verdade, para começar a obedecer à verdade. Vamos pedir então todas estas graças nesta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.